Eu renovo os meus cumprimentos a todas e todos presentes na audiência e cumprimento igualmente os dois expositores desse painel, Controle de Constitucionalidade e Direito do Trabalho, a desembargadora Morgana de Almeida Richa e o ministro Douglas Alencar Rodrigues. É um prazer recebê-los aqui na Escola Superior do Ministério Público da União. E prazer maior será ouvi-los sobre o tema a que se propuseram falar. Mas antes de eu passar a palavra e fazer a apresentação dos expositores da mesa, eu quero cumprimentar efusivamente o primeiro expositor que fez a abertura do painel, Flávio Pansieri. Eu conhecia apenas a pessoa jurídica, conhecia a pessoa física falando apenas hoje, e o meu queridíssimo amigo Paulo Gonet. Paulo, que tive o prazer nós tivemos o prazer de nos tornar os melhores, mais novos amigos de infância, quando ele me convidou para vir com ele aqui para a Escola do Ministério Público da União, e foi uma tristeza ele ter nos abandonado, mas por um justíssimo motivo, ele tem que cuidar de coisas mais relevantes para a República. Bom, eu passo então, para cumprir rigorosamente o nosso tempo, eu passo a palavra inicialmente à desembargadora Morgana de Almeida Richa, que é desembargadora federal do Tribunal do Trabalho na 9ª Região, é mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi coordenadora da Escola Judicial do TRT do Paraná e foi conselheira nacional de Justiça. Desembargadora, tem a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar o Dr. Manuel Jorge Silva Neto. Parabéns, Dr. Manuel, pela iniciativa de fazer um evento presencial e, ao mesmo tempo, tele, no momento que, após quase 2 anos de pandemia, acho que é mais do que a hora de nós retomarmos as atividades e termos alguma proximidade desse contato que permite, na antessala, aquela troca de ideias, essa riqueza que a presença humana não substitui de forma alguma em espaço virtual, por mais eficiente que seja. Então, assim, parabéns. O seu desafio na diretor adjunto da Escola Judicial é muito grande, a gente sabe como é complexo coordenar trabalhos dessa magnitude. E, ao mesmo tempo, eu já faço aqui uma saudação a todos os presentes, os colegas de instituição similar, destacando a importância do trabalho do Ministério Público, que é uma instituição que tem um papel muito acentuado após a Constituição de 88, com uma relevância de responsabilidade e transformação institucional que são de toda significação para o Brasil. Quero cumprimentar também aqui o professor Flávio Pansieri, professor de Direito Constitucional da PUC Paraná, querido e dileto amigo de uma trilhagem que, se o doutor Flávio vem há 20 anos, a gente vai um pouquinho mais além. Doutor Paulo Gonet, uma imensa responsabilidade tê-lo aqui na plateia. O senhor é objeto da nossa leitura, do nosso exame, o que torna o meu papel aqui muito mais pesaroso nesse aspecto. E, na sequência, não poderia deixar de aqui saudar carinhosamente o Dr. Carlos Vinícius Alves, já promovido à categoria de um amigo da longa data das jornadas que a vida surpreende pelo seu tempo, embora curto, ele tem uma distância muito maior. Muita honra, Dr. Carlos, de estar aqui com a sua presença na coordenação dessa mesa. E não poderia deixar de dizer aqui o ministro Douglas Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, de tantas jornadas, e aqui nós estamos falando de modificações legislativas muito expressivas, eu vou começar com elas. E vou aqui já começar com uma confissão, ministro Douglas, e eu participamos desde o início da atividade na magistratura de praticamente todas as reformas que aconteceram. Da emenda constitucional 45, mais recente, em 2004, que trouxe uma modificação muito expressiva às nossas instituições, e muito antes disso, nas reformas da Previdência, foram várias. A extinção da representação classista em 1999 foi também um grande debate, e há uma curiosidade aqui, doutor Carlos, que é a proximidade do final do ano com as grandes modificações do Brasil. Eu não sei por que todo dezembro
é o período quase que cabalístico das transformações nacionais. E não deixou de ser assim na representação classista, que significou uma ruptura profunda no modelo de instalação da justiça do trabalho em nosso país. Bem, dito isso, eu comecei as minhas palavras cronometrando o tempo, tentando observar aqui a disciplina dele. Nós temos a temática do controle de constitucionalidade e já com uma instigante provocação no seu título, o controle de constitucionalidade e crise, ou controle de constitucionalidade em crise. Né? Isso por si só já daria uma boa conferência. O Dr. Flávio Pansieri a fez de forma magistral, como foi aqui destacado, e até dá vontade de continuar a debater a sua temática tão instigante e traz algumas provocações. Mas a parte que nos cabe, ela traz a inserção do direito do trabalho no controle de constitucionalidade. E, professor Gonê, nesse aspecto, eu vou tentar retomar uma breve pincelada da moldura jurídico-constitucional que traz o controle de constitucionalidade. Por que faço isso? O Dr. Manuel me fez uma provocação ao fazer esse convite e pediu que se trouxesse aspectos positivos e negativos dessa interpretação numa visão crítica desse modelo que hoje se instala. E, a meu ver, eu sempre gosto de olhar as coisas pela sua perspectiva positiva. Qual é o primeiro aspecto positivo? É essa moldura jurídico-institucional. Por que surgiu o controle de constitucionalidade? Como ele surgiu? A que serve? Em que modelo constitucional nos encontramos? E é fato que, a partir da Segunda Guerra Mundial, os países, os estados, eles se organizam de uma forma um pouco diferente em relação ao modelo anterior. Nós já tínhamos consolidado nos modelos constitucionais o Estado de Direito. Né? Mas, após esse período traumático para a história da humanidade, nós temos uma grande evolução das cartas constitucionais no sentido de buscar um Estado social e democrático de direito. Muito bem, a partir daí se instala um cenário transformador, revolucionário na própria evolução da humanidade, que busca garantir tudo a todos de forma absolutamente isonômica nesta gama de direitos fundamentais. E aí nós adentramos na Constituição Federal de 88, que foi absolutamente pródiga no reconhecimento de todas essas garantias, de todos esses direitos, que passam a ser, então, buscados pela população e com a responsabilidade dos órgãos de Estado no sentido de implementá-los. E muito bem, cá estamos nós, com esse cenário, com essa expressiva transformação. Nós temos aqui um elenco de garantias ampliados, a supremacia da Constituição é o princípio básico desta discussão do controle de constitucionalidade, a supremacia junto com um órgão ao qual foi destinada a legitimidade do papel para exercer esse controle e a forma com que isto é colocada em marcha pelas nossas instituições. Então, na essência, o que se visa aqui, acabei de perder meu tempo, então. O problema do telefone celular é que ele tem esse lapso e acaba perdendo. Mas eu vou tentar controlar aqui no relógio. Muito bem. Então, voltando aqui, nós estamos falando do controle de constitucionalidade a partir de mecanismos criados para parametrizar, para verificar a compatibilidade, a harmonização das normas infra em relação à norma superior, ao ápice, que é a Constituição Federal. E aqui, para mim, aparece o grande aspecto positivo do controle de constitucionalidade. Ele é um elemento intrínseco, necessário e fundamental aos nossos tempos. Eu não consigo imaginar hoje o Brasil ou qualquer país no patamar evolutivo que se encontra sem um bom controle de constitucionalidade. Dito isto, e considerando aqui o espaço, eu vou adentrar pensando aqui nos modelos difuso e concentrado, mas mais destacadamente pensando no concentrado junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o foco da nossa exposição.
E aí vou falar um pouquinho agora das questões trabalhistas, de algumas modificações aqui já acontecidas e outras em discussão nesse cenário, e vou finalizar, então, com uma percepção crítica, no sentido positivo e negativo, em relação ao controle difuso e a grande modificação que você tem hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, com o controle difuso e a sua nova forma de inserção, especialmente agora no geral, no concentrado e no difuso, na modulação de efeitos. Pois bem, em relação agora à matéria trabalhista, nós temos aqui duas situações que são muito interessantes de apontamento. A primeira delas, eu até olhava o levantamento aqui para trazer aos senhores e senhoras essa exposição, sobre as comissões de conciliação prévia. E, ministro Douglas, fiquei assim, absolutamente impactada ao ver que passaram-se 21 anos dessa discussão. E era quase que o bug do milênio, porque entrou o ano 2000 e foi. O senhor Gonê está rindo, porque realmente quem vivenciou isso, as comissões de conciliação prévia, elas adentraram com uma grande inovação, era assim, uma pérola absolutamente inovatória no sentido de modificar a configuração do funcionamento da Justiça do Trabalho a partir da exigência da submissão das câmaras de conciliação prévia antes do ingresso da reclamatória trabalhista. E a discussão que se estabeleceu, obviamente muito acalorada, foi no sentido da inconstitucionalidade desta norma que veio a alterar a CLT nesse particular, que foram artigos 625 e 852. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal ele veio a julgar esta matéria, foram 4 ADINs, na verdade, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que foram julgadas no ano de 2018, desde que lá passaram quase 2 décadas, até efetivamente a definição sobre isso, e acabou se entendendo, então, pela procedência parcial das ADINs, no sentido de dar uma interpretação conforme a Constituição e dizer que as comissões de conciliação prévia constituem meio não obrigatório de solução dos conflitos. Qual foi o dia seguinte desse cenário? Acabaram as comissões de conciliação prévia. O espírito para o qual elas foram criadas imediatamente esvaiu-se na medida que se retirou a obrigatoriedade e nós voltamos para aquele rumo, nós, instituição, Justiça e Trabalho, voltamos ao rumo que sempre trilhamos, que é o da judicialização como a regra e o acesso à justiça como um princípio e um valor absoluto. E aqui eu não vou estabelecer nenhuma valoração sobre acerto ou erro de decisões, estou meramente analisando isso em nível acadêmico, pontuando essa evolução. Na sequência, um outro aspecto importante do controle de constitucionalidade em matéria trabalhista está na questão das leis estaduais dispondo sobre determinadas matérias que são reconhecidas como de competência exclusiva da União. E sobre isso, 2 ações diretas propostas foram interessantes. Uma delas em relação a uma lei do Rio Grande do Sul, havia uma lei estadual dispondo sobre definição do que seria a revista íntima por empregador em desfavor do empregado. Isso foi varrido rapidamente, e foi retirado pela invalidade, portanto, desta lei do cenário jurídico nacional, entendendo-se que a existência de norma federal afasta a competência concorrente dos estados, na forma do artigo 24 da Constituição Federal, impedindo a norma estadual de alterar os limites do texto da lei federal e de sua interpretação. No exato mesmo sentido, foi uma lei estadual dispondo sobre prevenção de doenças e critérios de defesa de saúde dos trabalhadores em atividades que possam desencadear LER. Também, da mesma forma, reconheceu-se aqui a usurpação de competência privativa da União e, portanto, a inconstitucionalidade formal desta lei, parcialmente reconhecida, no caso, sem redução de texto. Por último, um outro apontamento de situações já consolidadas e definidas na Suprema Corte refere-se ao nosso contexto atual da pandemia, da situação da crise. Foi editada a medida provisória 927 e no ano agora de 2020 estabeleceu-se, obviamente, uma polêmica a respeito deste novo regramento,
com uma peculiaridade em relação ao artigo 29 da medida provisória. Esse artigo ele tentou excluir a responsabilidade objetiva do empregador nos casos de contaminação pelo coronavírus. Ele excluiu da lista de doenças ocupacionais, a questão da Covid, e transferiu dessa forma, por consequência, o ônus da prova para o empregado a respeito dessa definição. Bom, essa medida provisória, ela teve uma cautelar de relatoria do ministro Marco Aurélio. Ele cautelarmente suspendeu a eficácia e o plenário do Supremo confirmou essa decisão, excluindo, portanto, este dispositivo, e o Supremo, no final, ele consta que tal hipótese vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Por que eu escolhi esse texto para trazer aqui para os senhores e as senhoras? Porque aqui vai um grande vespeiro do futuro. A gente sabe disso, não é, ministro Douglas? Essa questão trata de uma pandemia, de um cenário nacional, tirando a discussão da medida provisória ou eventual legislação que se faça no Congresso Nacional a esse respeito, é algo muito difícil e vai gerar aqui uma discussão certamente acentuada nos próximos anos, ela estará na nossa pauta diária. Muito bem, chegamos então à reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi objeto de aproximadamente 40 ações discutindo a sua constitucionalidade. É claro que a maioria delas ADINs, né, e poucas ADCs. Mas, em termos de assuntos, eu estava fazendo ali um levantamento, a expressão não é tão grande. Qual é a temática que mais gerou uma polvorosa nacional em relação a esse aspecto? Consegue acompanhar comigo e imaginar qual seja? Então, vamos lá. A contribuição sindical. Praticamente 50% foram 19 ADINs e uma ADC, discutindo a extinção do desconto obrigatório do salário dos trabalhadores, a famosa discussão sindical. Isso nos remete ao modelo sindical brasileiro, isso nos remete ao financiamento, isso remete a muitas coisas que também não nos cabe aqui debater. E o que aconteceu com essas ADINs e ADC foi o reconhecimento da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Elas foram, as ADINs, julgadas improcedentes e a ADC julgada procedente, no sentido, então, de reconhecer a constitucionalidade da norma que suprimiu o caráter compulsório das contribuições sindicais e condicionaram o pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados. Essa ADIN ela foi de relatoria do ministro Edson Fachin e acabou sendo, então, definida nesses termos. Uma outra ADIN julgada no Supremo, ela foi de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ela tratava da proteção constitucional à maternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, direito à segurança no emprego, direito à vida e à saúde da criança, garantia contra a exposição de gestantes e lactantes a atividades insalubres. Esse dispositivo não gerou muita polêmica, ela foi julgada em maio de 19, e me parece que tenha sido até um curso natural, era o artigo 394A da CLT, foi julgada procedente a ADIN e reconhecida, portanto, afronta a proteção constitucional à maternidade e à criança. Essas foram as duas até o momento já consolidadas e definidas a matéria. Em relação às matérias pendentes, ministro Douglas e eu fizemos uma divisão em que ladies first eu escolhi depois. O ministro Douglas ficou com a matéria mais polêmica, ela é fantástica na discussão, e vou deixar em suspense para a fala dele, que segue aqui daqui a alguns minutos. Quais são as matérias pendentes aqui anotadas? Eu vou só passar por elas para não prolongar o tempo, porque realmente aqui a extensão é muito grande e, infelizmente, não dá tempo de a gente detalhar. Mas temos aqui como destaque o contrato de trabalho intermitente. Esse contrato também causou uma grande polêmica nas suas modificações para o sistema, né, do modelo de trabalho.
Existem 4 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo, todas elas são de relatoria, obviamente, do ministro Fachin, que tem prevenção. Aliás, o ministro Fachin é nosso conterrâneo no Paraná, e ele deve ter uma visa atrativa com confusão trabalhista, porque é impressionante. A gente fica até sensibilizado, e puxa, mais uma daquelas quando se diz assim, meu Deus, caiu para mim de novo. Deve ter esse sentimento. Então, o contrato de trabalho intermitente, ele tem essa discussão. O voto dele já foi proferido, ele conhece parcialmente destas ADINs e, na parte que conhece, julga procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade do contrato intermitente. Já há aqui uma sinalização, mas, em sequência, vem aqui votos do ministro Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que acompanham quanto ao conhecimento parcial, mas em relação ao mérito, entende-as improcedentes. Aí pediu vistas a ministra Rosa Weber, que tem origem na Justiça do Trabalho, era ministra do Tribunal Superior do Trabalho antes de ser indicada ao Supremo Tribunal Federal, e aguarda-se o julgamento ainda provavelmente para este ano. Na sequência, voltamos para as entidades sindicais, agora em relação à questão da participação. A reforma trouxe a não exigência de autorização prévia para efetivar demissões imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, e além da não obrigatoriedade de participação das entidades sindicais no processo de homologação de acordo extrajudicial. Esse título é autoexplicativo, não comporta maiores indicações, à medida em que aqui o sindicato ele está sendo retirado dessa participação mais direta e imediata, e isso gerou toda uma conformação da discussão que se apresenta. Outra temática, tarifação do dano moral, né? A tarifação de valores para fixação do dano moral. Me parece, essa aqui, elas também são 4 ações diretas de inconstitucionalidade, são de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Elas encontram seus autos aqui conclusos para o relator desde agosto desse ano, não há previsão, indicação de nenhum voto nesse sentido. E há aqui um interessante aspecto, doutor Carlos, que é um parecer da PGR pelo conhecimento da ação e procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da tarifação do dano moral. Se me permitirem aqui uma valoração, parece que ela caminha para esse sentido, eu acho que tem uma grande possibilidade de confirmação nessa linha, a ver, né? Na sequência, tem uma outra questão que está na DI 6002, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, com uma temática que o ministro Douglas e eu temos discutido bastante, que é o pedido certo determinado e com a indicação do seu valor. Né? Esse dispositivo, que é o artigo 840, parágrafo 1º e 3º da CLT, a meu ver, constitui uma espinha dorsal da reclamatória trabalhista. Se se entender a inconstitucionalidade, como foi o parecer da PGR nesse sentido, inclusive, de que esses valores eles configuram mera estimativa, sem qualquer efeito, para a sequência do processo no que tange a delimitação de valores em sede de execução ou qualquer outro aspecto, há aqui uma mudança substancial, que eu diria que seria o bug da reforma trabalhista. Aqui há um elemento para se prestar atenção de forma muito expressiva e importante. E, por fim, a questão do acordo individual escrito para fins de fixação da jornada no sistema 12/36, sem, portanto, a necessidade de uma autorização coletiva, mas mero acordo individual também. Ela estava sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, deve aguardar a próxima indicação, e aqui não se tem indicação de voto de parecer da Procuradoria da República, apenas um voto já proferido pelo ministro Marco Aurélio no sentido da procedência julgando, portanto, inconstitucional esta alteração. Bem, a voo de pássaro seria essa um apontamento desses principais elementos, e aqui eu termino nos próximos 3 minutos com uma reflexão. Qual é a reflexão que gostaria de deixar? E aqui vamos ao elemento crítico, ao elemento negativo desse aspecto em relação ao controle de constitucionalidade. O controle, ele figura como talvez o aspecto mais importante da jurisdição constitucional. Quem o faz, nós estamos falando aqui do controle concentrado e do controle difuso por meio, em regra, do recurso extraordinário na Suprema Corte, é um ente político
especialmente escolhido em estado a esta função, com um papel contra-majoritário. Se o papel dele é contra-majoritário, e aqui nós estamos diante da discussão Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, extrapolamento de papéis, e estendemos aqui também para a própria atuação institucional do Ministério Público, que também entra nessa parceria. Estamos, como disse o professor Flávio Pansieri, juntos no mesmo baile. Né? Pode ser aí um jazz, mas enfim, o mesmo baile. Nós estamos com a discussão de um judiciário em que se critica a ausência de legitimidade, o ativismo, a questão do juiz com superpoderes, que substitui a vontade do legislador e que, portanto, está usurpando a competência. E aqui tem aquela discussão que não vamos entrar nela de forma alguma, que é o papel do Senado com o artigo 5210 da Constituição, se houve mutação, se isso está ou não assentado de forma. Né? Fato é que, na esteira de um modelo constitucional valorativo em que princípios e regras convivem neste cenário transformador de direitos fundamentais, das garantias constitucionais e isonomia, propiciando a todos esta situação, a quem defenda que a Constituição Federal teria o princípio da felicidade como norma fundamental. Né? Como é que se entrega a felicidade? E aqui eu finalizo para dizer que o controle de constitucionalidade ele é extremamente importante. Ele constitui uma técnica diferenciada que, a meu ver, é necessário que seja exercida no seu papel, sem extrapolamento, no seu papel que exige parcimônia, que exige o cuidado de não adentrar a uma seara. E aí a reflexão final. Vejam só, nós temos uma evolução da humanidade, nós estamos falando aqui dos elementos jurídicos, dos contornos jurídicos, mas nós estamos falando de um modelo em que a civilização se assenta. E nós tivemos o século XIX, XX e XXI, numa análise histórica mais recente, em que o século XIX é tido como aquele em que o poder executivo, como poder do Estado, era o encarregado de entregar as funções estatais e a resposta para a sociedade. O que aconteceu? Não deu certo, não funcionou. Século XX adentra como sendo o grande protagonista, o personagem da vez, o poder legislativo. O poder legislativo também não consegue entregar esse resultado. E aí nós chegamos já no século XXI com um período antecipado. Nós estamos falando aqui reforma do judiciário, novamente todo esse cenário transformador, protagonista da vez, nós, judiciário, Ministério Público, as instituições do Estado encarregadas de prestar a justiça, com a missão de entregar a promessa constitucional. É possível o judiciário fazer isso, seja pela via do controle de constitucionalidade, cumprindo, né, respondendo às omissões do Poder Legislativo, ou declarando a inconstitucionalidade nas ações que extrapolem, ele vai entregar, me parece que menos ainda. E essa é a reflexão que fica. Nós temos no Judiciário e no Ministério Público um poder fenomenal, que é o poder da caneta. O poder da caneta, isoladamente, não traz concretude. Ele não traz esse resultado. Então, nesse derradeiro apontamento, é esta a reflexão que deixo a todos aqui presentes, agradecendo profundamente, doutor Carlos, a cordialidade do convite e expressando a minha alegria em estar debatendo, compartilhando ideias sobre um tema tão caro para o Brasil e para a estruturação jurídica das nossas carreiras, no papel que nos que segue, e com certamente a crítica que enfrentaremos do poder que também não deu certo. E qual será o dia seguinte? Para onde vamos se os três poderes do Estado não responderam à questão crucial que era de entregar à sociedade, né, esse tão esperado direito fundamental na sua completude que se apresenta. Muito obrigada e devolvo aqui a palavra ao Dr. Carlos Vinícius. Doutora Morgana,
Vossa Excelência apresentou em um tempo muito curto um panorama, e só esse panorama já merecia um outro seminário detalhando ponto por ponto, e fez o controle mesmo tendo ficado na mão pelo celular, fez o controle preciso do tempo. Então, nós agradecemos imensamente, é uma honra tê-la aqui na Escola Superior do Ministério Público da União. Eu passo a palavra agora ao ministro Douglas Alencar Rodrigues, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, foi presidente da Associação dos Magistrados da 10ª Região, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Desde 2002, é professor titular do Centro Universitário UESB, ministrando as disciplinas nas áreas de Direito Material do Trabalho e Processual do Trabalho, bem como disciplinas no mestrado profissional em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. É membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, vice-presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Ministro, Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Dr. Carlos Vinícius Alves. É uma grande honra, uma grande alegria poder participar deste momento de reflexão sobre um tema riquíssimo, um tema fantástico. Eu devo, obviamente, começar cumprimentando também a minha querida amiga Morgana Richa, embargadora com atuação destacada no Poder Judiciário Nacional, portanto, e que nos deixou aqui com uma pergunta bastante reflexiva e preocupante. Mas eu também preciso cumprimentar nosso diretor-geral da escola, meu querido amigo Manuel Jorge, que gentilmente me convidou para participar deste momento reflexivo. Confesso que fiquei bastante feliz em poder assistir à palestra, à conferência inicial do Dr. Flávio Pansieri, e de forma muito rica, provocativa, promoveu aqui um resgate de categorias clássicas da teoria política, da teoria jurídica, mostrando os caminhos que se colocam para o direito e a política, trazendo também uma perspectiva crítica da atuação do Supremo Tribunal Federal, mas nos convidando a um resgate daquilo que já estudamos há algum tempo, a partir da filosofia da consciência, filosofia da linguagem, neopositivismo, avançando para mostrar que os dogmas do positivismo não se sustentam, mas, ao mesmo tempo, não é possível que nós, operadores do direito, aliás, essa é uma expressão gravada com algum colorido negativo, nós que atuamos no mundo jurídico, devemos ter o cuidado para evitar que os nossos valores sejam impostos, sobretudo aqueles magistrados que têm o poder da decisão, sejam impostos à sociedade como um todo, como se fôssemos verdadeiros tutores morais. Esse é um risco que nós devemos sempre combater, ter presente que somos agentes políticos do Estado, que estamos investidos de parcela da soberania e que a nossa pauta valorativa deve ser a pauta da Constituição. Na Justiça do Trabalho, doutor Flávio, há um debate muito rico sobre progressistas e conservadores, e esse é um debate que me parece absolutamente equivocado, porque magistrados devem agir de forma imparcial. Obviamente, o mito da neutralidade não existe, isso já foi suplantado, como foi muito bem demonstrado, mas precisamos assegurar à sociedade uma expectativa segura de que aquilo que se contém no ordenamento jurídico, aquilo que foi produzido de forma democrática, deve ser cumprido, salvo, obviamente, quando os produtos normativos produzidos pela arena parlamentar estejam contrariando de forma visceral, direta, inexcusável, disposições fundamentais da nossa ordem jurídica. Mas o que eu quero dizer é que a inconstitucionalidade não é um vício que possa ser banalizado, reconhecido, declarado, como nós temos observado aí, com tanta facilidade a partir da invocação de princípios jurídicos de baixa densidade normativa. Isso gera um cenário de insegurança, de intranquilidade que não pode ser jamais conestado. Mas, professor Flávio, parabéns, fiquei muito feliz em ouvi-lo e bastante reflexivo, sobretudo porque acompanhamos todos essa trajetória acadêmica do ministro Luiz Roberto Barroso, que confere ao Poder Judiciário um papel iluminista. Há um livro muito interessante, Razão e Voto, uma coletânea de artigos que foi publicada pela editora FGV, são mais de 20 artigos de professores de direito constitucional, combatendo
essa visão iluminista do ministro Luiz Roberto Barroso. É um livro que merece ser lido e um livro que nasce neste momento em que o neoconstitucionalismo praticamente se sagra vencedor e que há ainda esse grande debate com o neopositivismo, cujo talvez ícone maior seja o professor Lênio Streck, a quem nós todos admiramos e reverenciamos também. Mas eu devo saudar o meu querido amigo, o professor Paulo Gonet Branco, como disse a ministra, perdão, é o ato falho, a desembargadora Morgana, o professor Paulo é um dos autores mais reverenciados do direito constitucional. Eu mesmo estou escrevendo a minha tese de constitucional e é uma das minhas bíblias do constitucional, meu livro de cabeceira, uma obra realmente reverencial. Portanto, professor Paulo, mais do que um jurista respeitado, um amigo dileto, a sua presença muito nos honra nesta oportunidade. Mas o tema é controle de constitucionalidade e crise, e o segundo tema, controle de constitucionalidade em crise. É um tema, sem dúvida, super atual, super relevante. Nós não poderíamos aqui, obviamente, deixar de falar um pouco sobre a nossa história constitucional, sobre os nossos modelos que se foram edificando ao longo da história, desde o alvorecer da República, com a importação do modelo norte-americano, foi concebido lá em 1803, Marbury versus Madison, seguindo em 34 com a representação interventiva, em 65 com o esboço, o embrião desse nosso sistema de controle difuso, ou melhor, concentrado de constitucionalidade abrangente. Em 65, nós todos sabemos, apenas o Procurador-Geral da República tinha legitimidade para provocar o Supremo, e o professor Paulo lembra no seu livro que em 88, quando se promoveu aquela abertura radical, aquela mutação democrática com Peter Haberle, né? Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, com a expansão dos legitimados para acionamento da jurisdição constitucional, a grande discussão era se o Procurador-Geral estava ou não obrigado a encaminhar, apresentar ao Supremo as representações de constitucionalidade que lhe eram apresentadas, ou se havia ali um juízo discricionário administrativo, político e jurídico que o autorizasse a deliberar pela adoção ou não da medida. Mas é importante também lembrar que o Supremo Tribunal Federal no Brasil assumiu papéis importantíssimos com a Constituição de 88. Muito se critica a Suprema Corte, e as críticas, como foi aqui lembrado pelo professor Flávio, devem ser lidas de forma construtiva. Nós não criticamos para destruir, mas para aprimorar. O Supremo Tribunal Federal não foi atrás desse poder. O Supremo Tribunal Federal não procurou esse protagonismo. Isso é fruto de arranjo, primeiro, uma arquitetura constitucional, e segundo, pela própria realidade econômica, social e política que veio se consolidando ao longo da nossa história republicana. Não data de 10 anos, quero crer, essa crítica mais contundente que vem sendo produzida ao Supremo Tribunal Federal. Se nós pudéssemos aqui dividir em alguns ciclos, há sempre um risco em tentar confinar história de instituições a ciclos históricos, mas talvez para efeitos metodológicos nós pudéssemos aqui traçar a história do Supremo Tribunal Federal em 3 períodos pós-88. O primeiro período em que a postura da Suprema Corte se revelou absolutamente refratária às inovações que foram consagradas. Poderíamos citar aqui o exemplo do mandado de instrução, o MI 107, o ministro Moreira Alves, grande magistrado, eu tive o privilégio de ser aluno de Sua Excelência na Universidade de Brasília, ministro respeitado, muito competente, muito preparado. Tivemos também grandes debates entre o ministro Moreira Alves e o ministro Sepúlveda Pertence, que já ensaiava uma aspiração de um constitucionalismo efetivo. Há farta literatura a respeito desse período histórico, inclusive há um artigo muito bom no Conjur, um artigo pequeno, escrito por um professor aqui de Direito Constitucional, Rodrigo Kaufmann, mostrando esse período histórico, Moreira Alves e Sepúlveda Pertence, os grandes embates que foram travados naquele momento inicial, pós-88, em que a sociedade brasileira tinha grandes expectativas e muitas delas foram frustradas. A primeira delas com o mandado de injunção, que posteriormente nós sabemos veio a ser retificado. Mas vejam que a própria prisão civil do depositário infiel
foi também discutida no Supremo Tribunal Federal, prevalecendo também uma posição refratária àquela que posteriormente, já em 2009, com o ministro César Peluso, acabou sendo consolidada. Julgamento de um recurso extraordinário. Lá atrás, Moreira Alves, num HC, grande estudioso do tema, fez prevalecer a sua visão jurídica a respeito da matéria. Mas nós podemos também avançar aqui para falar sobre as medidas provisórias. As medidas provisórias, requisitos de urgência e relevância, e o Supremo Tribunal Federal se demitiu naquele primeiro momento dessa possibilidade de controlar o mérito desses atos produzidos pelo Executivo. Enfim, são muitos os exemplos que revelam o Supremo Tribunal Federal refratário às inovações, obviamente prestigiando aquilo que o ministro Barroso chama de interpretação retrospectiva. E sempre me lembro, professor Paulo, de Aliomar Baleiro, aquele livrinho fantástico, Supremo Tribunal Federal, vírgula, esse outro desconhecido. Um livro tão bem escrito, primeira edição, acho que talvez a única, de 1968, que mostra como era o Supremo, um órgão desconhecido, e hoje, se nós compararmos, passando pelo Os 11, Felipe Recondo, Luiz Weber, também um livro cuja leitura é obrigatória, que é representativo, descritivo deste momento que nós estamos vivendo, o Supremo Tribunal Federal ocupando o palco central, o protagonista mesmo da nossa República. Mas esse primeiro período, então, mostra um Supremo Tribunal Federal conservador, no sentido de conservar aquela tradição presidencialista, timidez institucional e, com isso, frustrando todas as expectativas. Esse quadro começa a mudar em 2003, com a saída do ministro Moreira Alves. Vários ministros deixaram a Suprema Corte, chegaram 3 ministros, Carlos Aires Brito, César Peluso e Joaquim Barbosa. 3 ministros que mudaram o tom da atuação da Suprema Corte. Eu fiz aqui uma breve anotação. Nós poderíamos aqui dizer que, a partir da chegada desses 3 ministros, a doutrina brasileira da efetividade, que começou a ser trabalhada lá em Curitiba, são os juristas constitucionais de Curitiba, que fomentaram esse debate, trazendo Canotilho. Não sei se o doutor Flávio participou desse momento histórico, mas todos os grandes juristas se reuniram em Curitiba com o professor Canotilho e debateram dirigismo constitucional. Olha só, aqui estamos diante de uma testemunha viva deste momento histórico. E, a partir dali, esses jovens e talentosos juristas começaram a produzir maciçamente textos muito bem escritos, mostrando que a Constituição não poderia ser considerada um simples pedaço de papel. Sobretudo, até no Brasil, as coisas chegam tarde, né? O neoconstitucionalismo está sendo vivenciado em outros países. No Brasil, chega em 88 e ainda enfrentou grandes resistências. Doutor Flávio, eu vou fazer aqui uma autocrítica e talvez, quem sabe, explicar e justificar o porquê de os juízes, em muitos momentos, serem ativistas, talvez de forma inconsciente e involuntária. A doutrina do neoconstitucionalismo ela é muito sedutora. Compreender a ordem jurídica. Eu participei do caso do CNJ, da resolução número 7. Eu fui o voto vencedor que levou à edição da resolução número 7, que foi conduzida pelo ministro Nelson Jobim, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. O argumento era muito simples. Algumas leis que criaram tribunais regionais do trabalho traziam critérios de interdição de atos de nomeação de servidores com vínculo de parentesco aos juízes, magistrados. De algum modo, nós usávamos aqueles critérios e entendíamos que o princípio da moralidade administrativa seria por si só bastante, porque aquilo afrontava o sentimento social de moralidade, seria bastante para afastar a possibilidade de designação de parentes para ocupação de cargos em comissão nos tribunais regionais do trabalho. Uma demanda da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e o que eu quero dizer é que nós, a geração de juristas, de juízes, que está aí, né, nessa transição, muitos de nós não tiveram acesso a um estudo mais aprofundado, em nível de mestrado ou doutorado, para perceber os riscos envolvidos, riscos para a democracia, envolvidos nessa atuação expansiva, como se cada juiz fosse um congresso nacional. Uma canetada, como disse a desembargadora
Olha, talvez seja um vaticínio, né? Tantos atos falhos, né? Mas numa canetada se afasta o trabalho de 513 deputados e 81 senadores. Eu tenho dito que nós precisamos respeitar a democracia com a sua lógica, princípio majoritário, voto periódico, universal, secreto, obrigatório, e, de outro lado, o constitucionalismo, né, com essa sua pretensão de interdição de um poder de reforma que possa arrostar a eficácia de direitos fundamentais, aqueles gravados com a nota da petrificação, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Mas eu estou confessando aqui que saí dos limites da lide, fugi do meu esboço aqui de exposição, mas eu faço com muita alegria porque fui estimulado por tudo que eu ouvi aqui, e para dizer o seguinte, essa atividade de controle de constitucionalidade em crise ou e-crise, aliás, a crise virou uma categoria etimológica autônoma, a crise faz parte da nossa história, já está naturalizada. A embargadora Morgana lembrava da reforma do judiciário, crise do judiciário, reformas legislativas justificadas pela crise da efetividade da tutela judicial, crise econômica, crise política, crise sanitária. Nós temos crises e crises que fazem parte da nossa experiência cotidiana. Então, quando se fala em crise do controle de constitucionalidade, nós temos que olhar dois aspectos. O primeiro, há uma atuação, sim, é preciso reconhecer, expansiva do Supremo Tribunal Federal. Primeiro porque o nosso modelo é um modelo que os alunos gentilmente, jocosamente dizem sistema confuso de constitucionalidade, porque ali é o difuso e o concentrado. E agora nós temos a DPF, que a Constituição laconicamente faz referência. A Lei 9882 disciplina, mas o que é preceito fundamental é um tema até hoje problematizado no Supremo Tribunal Federal. E nós achamos que preceito fundamental é aquilo que os ministros do Supremo querem que seja. Porque pela via da narrativa, da construção, do discurso racional, se consegue justificar absolutamente tudo. Então nós temos uma DPF, que talvez, numa analogia não muito feliz, seja uma bomba atômica que permite ao Supremo Tribunal Federal discutir absolutamente tudo. Não só o direito pré-constitucional, o direito municipal, que estavam infensos aí ao controle concentrado pelas ações diretas, clássicas, de controle, mas a DPF virou um instrumento que permite ao Supremo Tribunal Federal decidir, deliberar sobre absolutamente tudo. Soma-se a ela as reclamações. O que nós observamos hoje é uma atuação absolutamente liberta de quaisquer amarras, e talvez aqui essa primeira dimensão de análise crítica que poderia se produzir para uma necessidade de estabelecimento de parâmetros de atuação, delimitação de atuação da jurisdição constitucional concentrada. Mas nós temos outros aspectos. Quando se fala em ativismo judicial ou em atuação dos juízes, especialmente da Suprema Corte, para além das 4 linhas, dos limites de competência de cada qual dos poderes, nós precisamos perceber também que existe aquele velho debate sobre uma opção política de autocontenção, de deferência em respeito ao processo democrático. Ao lado dessas múltiplas possibilidades de acionamento da jurisdição constitucional concentrada, que cresceu, que se expandiu, que se sobrepõe à jurisdição difusa, nós temos as técnicas decisórias, que são adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui nós temos as decisões são interpretativas e as decisões construtivas. Há um texto muito interessante do ministro Luiz Roberto Barroso, muito fácil de encontrar, está no site do próprio ministro, mostrando essas técnicas decisórias que habilitam o Supremo Tribunal Federal a decidir como quiser absolutamente todas as matérias que lhes chegam às mãos. Então, são considerações algo desorganizadas, mas é preciso perceber que a crise se resolve a partir de um diálogo constitucional, de um diálogo institucional. Há uma ação direta, cuja leitura eu recomendo a todos, a 5105, em que o ministro Luiz Fux foi muito feliz tratando dessa teoria dos diálogos constitucionais. De forma bastante fundamentada, rica, diz que a última palavra sobre o sentido da norma constitucional não deve ser a do Supremo Tribunal Federal.
Olha, não sei se conhecem essa decisão, 5105, quando se discute o direito de antena. A última palavra deve ser estabelecida a partir desse diálogo. Se o Supremo declara uma lei inconstitucional, se essa lei não cuida de direitos fundamentais gravados com a nota do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, o Congresso pode, como já de fato o fez, inovar normativamente contra aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Claro, a nova lei nascerá com uma presunção de inconstitucionalidade e caberá ao Congresso um ônus argumentativo de mostrar que as razões de decidir que levaram à pronúncia da inconstitucionalidade da lei anterior precisam ser revistas. Mas há um caso pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai suscitar também um debate muito rico. Em 2017, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Estado do Ceará, a lei da vaquejada. No mesmo ano, foi editada uma emenda constitucional coonestando a prática. E já, logo em seguida, veio uma nova ação direta de inconstitucionalidade. Da emenda constitucional 62, que acrescentou o parágrafo 17, salvo engano, o artigo 205, salvo engano, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, então, estará confrontado com esse debate. Quem prevalece? Qual o guardião da Constituição? À luz do artigo 142, eu não quero aqui trazer esse debate, mas esse acórdão da DI 5105 é um acórdão emblemático que merece ser lido, porque mostra, primeiro, na visão do ministro Fux, que é um acórdão do Supremo Tribunal Federal, que o controle de constitucionalidade é um processo político, democrático e, sobretudo, dialógico, interinstitucional. A Constituição é um patrimônio social coletivo. A Constituição, cuja guarda, diz o artigo 102, cabe ao Supremo, mas o Supremo Tribunal Federal não é o dono da Constituição. E é por isso que a Constituição é um patrimônio social coletivo, cuja tutela cabe a todos nós, numa perspectiva de sociedade aberta, de intérpretes do texto constitucional. Enfim, são considerações fora dos limites da lide. Eu anotei aqui enquanto ouvia as exposições riquíssimas anteriores, e nós não podemos deixar também de registrar a possibilidade de um backlash. A doutrina comparada usa essa expressão, né? No caso da vaquejada, houve esse backlash. Essa revisão e o direito comparado está repleto de exemplos nesse sentido. África do Sul, Hungria, talvez a Hungria seja o exemplo mais eloquente, destituição de ministros da Suprema Corte, há um risco de captura da Suprema Corte pela política, ou captura da política pela Suprema Corte, como queiram, uma reconvenção aí, mas quem perde com isso é a sociedade. Eu fico muito feliz de ouvir, professor Flávio, a sua rica exposição, porque durante muito tempo, quando se discute Supremo Tribunal Federal, havia uma espécie de fetiche. Vamos discutir a jurisdição constitucional no Brasil? Vamos discutir se é um órgão de soberania ou se é um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Critério de seleção, a legitimidade do presidente da República basta para a investidura de ministros do Supremo Tribunal Federal, 50 e tantos milhões de votos? Não são suficientes? Ou vamos fracionar? O Judiciário, Legislativo e Executivo indicam ministros para a Suprema Corte, proporcionalmente. Ou ainda, vamos estabelecer mandato? Ou vamos restringir o acesso, criar requisitos, notório saber jurídico, reputação ilibada, vamos desdobrar, definir o que são efetivamente esses parâmetros? Sempre houve esse fetiche sobre Supremas Cortes. E agora nós estamos discutindo, nós estamos discutindo concretamente o que se faz, o que se pratica, com todas as luzes, sem dúvidas. E isso é fruto de trabalho acadêmico, provocações acadêmicas, aquilo que o professor Lenny Streck chama de constrangimento epistemológico, críticas. Oscar Vilhena, quando fala da juristocracia, não me lembro agora o ano exato desse texto, mas foi uma primeira crítica, e depois Diego Arguelles, falando da ministrocracia, práticas internas, poder de pauta, poder de agenda, pedidos de vista a perder de vista, e por aí vai. Uma declaração do ministro Supremo sobre uma matéria que está posta no Congresso faz o preço das ações subir ou cair. Impacta o processo deliberativo no Congresso Nacional. Isso mostra que há uma absoluta fusão
política e direito. Aliás, direito é filho da política, e nós não podemos negar que há a necessidade desse diálogo do direito, deve preservar sua autonomia com outras dimensões, a exemplo da política, da economia, da sociologia, da história, da moral. Mas o direito não pode renunciar à sua autonomia. E é nesse sentido que eu vou começar aqui rapidamente a falar. Eu acho que o meu tempo já se foi, eram 20 minutos. Peço desculpas, fugi dos limites da LIDE, mas desembargadora Morgana, peço perdão, fez aí uma referência a vários julgados, eu também, várias matérias que estão em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Eu começo lembrando um caso que está no Supremo desde 1997, um caso delicado, sensível, que diz com o poder do presidente da República de denunciar, revogar tratados internacionais aos quais o Brasil se obrigou. Eu me refiro à Convenção 158 da OIT, que teria um poder de transformação das realidades. Mundo do trabalho fantástico. Leonotílio dizia: empregos são propriedades sociais. O empregador merece nosso respeito, merece nosso aplauso, deve ser tratado também com dignidade, mas a função social da propriedade, a atuação das empresas deve ser tratada como um patrimônio social. A atuação de uma empresa, a exemplo das dispensas massivas, produz efeitos sociais relevantes. A partir do momento em que nós reconhecemos as empresas como espaços de geração de riqueza, de inclusão social, de emprego, de renda, no exercício de um direito fundamental que é a livre iniciativa, é preciso que essas empresas cumpram a sua função social. E o Supremo Tribunal Federal está com essa questão, placar de 5-1. O ministro Toffoli pediu vista. Não há previsão de inclusão em pauta para julgamento. Talvez aqui esse seja um daqueles temas que não se resolverão. Aplica-se a cronoterapia, é outra expressão interessante. Decide-se não decidir, e o não decidir já é uma decisão. E a vida segue, as questões perdem relevância, perdem sentido, e, enfim, a sociedade se acomoda. Mas eu me refiro, então, à ADI 1625, desde 1997, pendente de exame. Eu também havia referido aqui o tema das dispensas em massas, o RE 999435, o ministro Dias Toffoli também pediu vista. E aqui um tema, o Flávio lembrou dos limites da norma, texto normativo, como limites para a construção do sentido da norma, porque a norma só se revela no instante em que o texto é aplicado, junto com o contexto que o professor Manuel Jorge lembrava, não existe norma, o texto só existe dentro de um contexto, só é capaz de produzir sentido quando confrontado com a realidade da vida. Mas, agora mesmo, na pandemia, colegas magistrados, em ações coletivas movidas por sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, determinando retomada de contratos de trabalho de empresas notoriamente em dificuldades econômicas. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi muito interessante, porque ele diz que há o dever de negociação coletiva, mas isso, com sentido instrumental, não deve produzir necessariamente uma norma coletiva. Há um dever, como é fruto da boa-fé objetiva, o diálogo social é um dos postulados da OIT, mas não há a obrigatoriedade de chegar a um consenso, a um documento que possa, eventualmente, ampliar direitos dos trabalhadores afetados por uma dispensa massiva. É um tema que estará recentemente resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma outra ADPF aqui, 822, não é bem o tema do direito do trabalho, mas trabalha com uma categoria nova, pelo menos nova, que remete a uma noção de processo estrutural, que é algo muito interessante. O próprio processo de falência e recuperação judicial de empresas é um processo estrutural, essa categoria nova que os processualistas estão estudando, e que diz com o estado de coisas inconstitucional. Isso vem lá do direito constitucional colombiano. O Supremo Tribunal Federal já declarou um estado de coisas constitucional no caso do sistema prisional brasileiro, e agora se pretende, em razão da pandemia, a declaração do estado de coisas inconstitucional na área da saúde, e as consequências que advêm daí são consequências interessantes, porque se estabelece ali um compromisso institucional de produção de políticas públicas, de adoção de medidas administrativas concretas. É uma ADPF muito interessante que vem aí no contexto da pandemia. Nós temos também
o tema da terceirização de serviços, um tema muito caro para nós da Justiça do Trabalho. Eu, pessoalmente, talvez por examinar a terceirização sempre em ação judicial, sempre com a afirmação de lesão a direitos e interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, né, nós, da Justiça do Trabalho, sempre entendemos a terceirização como algo problemático. Mas o Supremo definiu que o que nós agora precisamos fazer é avançar no controle da atuação dessas empresas e, para tanto, o papel do Ministério Público do Trabalho é fundamental. Julgamentos ainda previstos para o segundo semestre no Supremo Tribunal Federal em ações de controle concentrado. Nós temos a DPF 323, que trata da constitucionalidade do princípio da ultratividade das normas coletivas, objeto da súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. O julgamento já foi iniciado, mas há de vista do ministro Gilmar Mendes. É uma matéria extremamente interessante, aliás, vista do ministro Toffoli. Gilmar é o relator, o placar está em 4-2. Mas é um tema muito caro ao direito do trabalho, porque nós passamos pela Emenda Constitucional 45, um dos processos de reforma do Poder Judiciário, e se introduziu no parágrafo 2º do artigo 114 uma cláusula de comum acordo para que o Poder Judiciário Trabalhista pudesse decidir conflitos coletivos do trabalho, os dissídios coletivos. E o que aconteceu a partir da introdução dessa cláusula do comum acordo foi a absoluta recusa desfundamentada de entidades coletivas empresariais à negociação coletiva. Isso esvaziou, frustrou a possibilidade de que nós vivenciássemos, se não uma expansão de direitos sociais pela via autônoma da negociação coletiva, quem sabe uma readequação dos direitos e deveres inerentes ao contrato de trabalho, que sofrem, como nós todos sabemos, prejuízos advindos do processo inflacionário. O Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional essa cláusula do comum acordo, as empresas não estão obrigadas a negociar, o que nega a premissa do diálogo social, o que gera algo, inclusive, contrário à própria filosofia histórica da CLT. A CLT tem um dispositivo em que há previsão de negociação obrigatória, as chamadas mesas obrigatórias nas antigas delegacias regionais de trabalho. É preciso que haja essa tentativa de negociação, mas o Supremo, então, está julgando se a nossa súmula 277, que foi revista como resposta ao quadro fático, social, econômico, jurídico, que se seguiu ao advento da Emenda Constitucional 45, é ou não é constitucional. Enfim, um outro tema, eu já sei que, Carlos, meu tempo já foi, né? Não. Eu tenho aqui mais uns 18, né? Mas vou falar só de mais um aqui. Deixa eu ver qual seria o mais interessante. Não, tem que falar só dois, rapidamente. A desembargadora Morgana prequestionou a tese, uma tese muito interessante, mas eu vou falar primeiro aqui de uma ADPF 381. Ministro Gilmar, relator. O ministro Gilmar é prevento também para as ações trabalhistas. E aqui, em perspectiva, o poder dos sindicatos na negociação coletiva, chamada autonomia negocial coletiva. A reforma trabalhista de 2017 ela foi precedida de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso foi relator de um recurso extraordinário rumoroso, RE 590-415. O ministro Teori Zavascki, em seguida, julgou um outro caso, o RE 879-955. Esse número está errado. 897-755, uma coisa assim, mas discutindo autonomia negocial coletiva. Desconstruíram a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A jurisprudência do TST limitava o poder dos sindicatos, não autorizando negociação contra legem. E as negociações se estabelecem, como nós sabemos, no contexto de concessões recíprocas. Mas o Supremo, então, decidiu e veio a reforma trabalhista que disciplinou essa autonomia negocial coletiva, lá nos artigos 611A e 611B da CLT. Está, não obstante, sob as mãos do ministro Gilmar Mendes, uma DPF que tem potencial retrospectivo, porque nós sabemos que agora o controle de constitucionalidade no CPC de 2015, ele produz efeito retrospectivo se o Supremo não modular.
artigos 525 e 535. É possível levantar-se uma inexigibilidade de título ou de obrigação se fundado o título ou a obrigação em interpretação, em norma jurídica ou interpretação de normas jurídicas reputadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em impugnação aos cálculos, embargos da execução, e se não for bastante, em ação rescisória. A segurança jurídica foi ressignificada no CPC de 2015, portanto, as manifestações do Supremo em controle concentrado, se não moduladas, adquirem eficácia retrooperante, inclusive para desfazer coisas julgadas, formadas antes das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Isso impacta o tema 136 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Mas, por fim, já cansei a todos aqui, eu vou falar da ADI 5766. E aqui eu acho que nós teríamos um espaço interessante para discutir método decisório. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator, uma DPF movida pela Procuradoria-Geral da República, petição inicial primorosa, e o ministro Barroso proferiu um voto afirmando a constitucionalidade daqueles dispositivos da consolidação das leis do trabalho que foram introduzidos pela reforma trabalhista e que disciplinam questões ligadas aos ônus da sucumbência de trabalhadores beneficiários da assistência judiciária integral. O que eu quero dizer é que se o trabalhador estiver contemplado com o favor constitucional da gratuidade e se for sucumbente em ações trabalhistas, ele estará obrigado a pagar honorários advocatícios, periciais e custas processuais, segundo a disciplina da CLT com a visão da reforma trabalhista. O ministro Barroso produziu um voto adotando considerações da economia, da política, da sociologia, e seguiu-se o voto do ministro Fachin, que invoca um exame principiológico da Constituição, acesso à justiça, decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, ali o que me parece deva ser problematizado é que não há consenso quanto à técnica, o método que vai resolver o impasse constitucional. Qual o critério de decisão? Nós vamos usar parâmetros da análise econômica do direito ou vamos considerar a principiologia inerente ao tema que está posta na Constituição? Em síntese, eu escrevi um texto, por isso que eu falo aqui, não é crítica negativa, é uma crítica problematizando mesmo a questão. Eu acho que nós temos um diálogo de surdos, porque a noção de colegialidade nos impõe a consideração dos argumentos que são trazidos por todos os envolvidos. Eu preciso ouvir, considerar e rebater, ou não, mas eu preciso me posicionar sobre o que está sendo dito. Eu não posso simplesmente ignorar e justificar o meu voto. Isso não me parece, sobretudo em área constitucional, o método ideal era uma dispersão, inclusive para a identificação da própria ratio decidente, quando nós, na jurisdição difusa, somos chamados a resolver questões que são afetadas por aquele debate. O tema da terceirização é eloquente nesse sentido. Foram várias as decisões do Supremo Tribunal Federal. Várias. E quando se lê aquele primitivo acordo do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Brito, único vencido, cada ministro adota uma linha de motivação e não se sabe, ao fim e ao cabo, qual é a tese. Né? Nós todos estamos aprendendo a trabalhar com tese, né, nesse novo sistema de direito jurisprudencial. Mas o fato é que nós temos problemas que precisam ser superados. Vou dar um último exemplo. A DC 48, que me ocorre agora. Lei de transporte autônomo de carga. O Supremo declarou constitucional a lei. E a lei diz que, uma vez cumpridos os requisitos formais previstos na lei para a contratação de um transportador autônomo, não se discute a existência de emprego. A grande pergunta é, se o trabalhador, ora formalmente cumpridas as exigências legais, presta serviços com os critérios, requisitos lá da CLT, subordinação jurídica, sobretudo, não eventualidade, não é autônomo, é um empregado de fato. Nós temos na Justiça do Trabalho o princípio da primazia da realidade. A realidade sempre prevalece sobre a forma. Não haverá vínculo de emprego. Mas o problema maior, e para encerrar, é o seguinte. O Supremo, na ADC 48, fixou a tese
e não definiu sobre a competência jurisdicional correspondente. As ações estão tramitando reclamações constitucionais apresentadas e decisões afirmando, base na tese da DC 48, a incompetência material da Justiça do Trabalho. Isso gera um cenário de insegurança e de perplexidade, porque não houve manifestação, julgamento sobre competência jurisdicional. E esse é um outro tema para um outro debate, porque nós estamos assistindo a um processo de definhamento da nossa competência material a partir de decisões da Suprema Corte, quando, obviamente, isso não parece, data máxima vênia, adequado, sobretudo pela expertise, pela especialização, pela capilaridade do nosso ramo profissional. Olha, eu quero encerrar pedindo escusas, sei que a minha fala foi totalmente desarranjada e talvez fruto do tema crise, talvez a crise da minha fala seja um tema para que possamos estudar depois. Mas muito obrigado a todos pela atenção, é uma alegria estar aqui, espero revê-los em breve com saúde em mais eventos presenciais. Ministro, não houve nenhum desarranjo em sua fala, ao contrário, trouxe à mesa, além dos pontos a que se propôs inicialmente, reflexões e críticas à atuação do Poder Judiciário que enriqueceram demasiadamente esse seminário. Vossa Excelência falou do Supremo como um ilustre desconhecido e depois a presença do Supremo em nossa vida. Eu me lembro que, muito recentemente, não sei se chegaram a ver, o Recondo, querido amigo Recondo, lançou um podcast chamado Paredição de Vidro. E no Paredição de Vidro ele faz essa crítica que Vossa Excelência tangenciou aqui, vale a pena ouvir. Bom, eu agradeço mais uma vez imensamente ao ministro Douglas, à ministra desembargadora que enriqueceu enormemente o nosso evento, e volto a palavra ao cerimonial. Muito obrigado.